Senhor, que quem nos fala é o evangelista Taylor Barbosa. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Você encontra o livro de Atos, capítulo 12, a partir do seu verso 14, que diz assim: quando reconheceu a voz de Pedro, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, voltou correndo para contar que Pedro estava lá. Verso 16. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Finalmente eles abriram a porta e, quando viram que era Pedro, ficaram assustados. Verso 17. Ele fez um sinal com a mão para que ficassem quietos e contou como o Senhor tinha tirado da prisão. Irmãos, a história de Pedro é algo muito grande. Pedro vai passar várias fases perante o chamado em que Cristo tinha com ele. No livro de Lucas, capítulo 5, nós vamos ver um Pedro frustrado. Foi aí que Cristo encontrou ele e ali aconteceu um grande milagre, uma grande pesca, aonde, para a glória de Deus, ele alcançou um grande milagre. E a partir dali, nós vemos que Cristo faz um convite para ele. E o chamado de Cristo para ele é que ele largasse aquela função e caminhasse com Cristo. Agora ele se torna discípulo. E é muito interessante que Pedro sempre vai se destacar. Era ousado, era quem, mediante as tempestades, tinha uma voz ativa e tomava sempre a iniciativa. A história de Pedro foi de tamanha importância que, após a ascensão de Cristo, quando ele verte seu sangue na cruz e ressuscita, nós vamos observar que Cristo procura Pedro e declara para ele que ele fosse quem apacentasse as ovelhas do rebanho de Cristo, passando para ele uma grande responsabilidade. A partir dali, a expansão da igreja, o crescimento da igreja, viria através das mãos de Pedro. Nós vemos que Pedro é de tamanha importância na história que, após a descida do Espírito, no livro de Atos 2, Pedro toma a oportunidade. E ali 3.000 almas se renderam a ele, a Jesus, pelo poder da palavra. Nós observamos que todo mundo, todos que têm um chamado, assim como Pedro, que é de tamanha importância, começa a sofrer uma grande perseguição. Nós vamos ver que no livro de Atos, capítulo 12, quem está perseguindo Pedro agora é Herodes. Herodes põe a mão em Pedro e põe a mão em Tiago. Só que é interessante que Tiago ele vai matar o fio da espada. E Pedro fica guardado na prisão para que, além de ser morto, a sua morte fosse exposta para todo mundo. A igreja toma conhecimento do que estava acontecendo. E a história diz que a igreja se prostra e vai orar em prol de Pedro. Aqui eu aprendo uma grande lição já, porque a igreja estava transmitindo para Pedro um sinal de gratidão, porque quantos não estavam ali através daquilo que Pedro fez? Quantos não estavam ali por causa de uma palavra que Pedro depositou a eles? Então a igreja, ela se prostra, ela ora em prol a causa de Pedro. Eles estão reunidos na casa da mãe de João Marcos. E aqui eu quero entrar na dimensão do que uma oração pode fazer. Porque enquanto a igreja orava, a Bíblia diz que naquela noite o anjo do Senhor se apresenta para Pedro. E quando o anjo do Senhor se apresenta, a primeira coisa que ele vai fazer é despertar Pedro. Quando ele desperta, a Bíblia diz que ele manda Pedro se levantar. Nós vemos aqui duas ações. A primeira é que, enquanto alguém ora, o anjo do Senhor é enviado para despertar alguém.
nós vemos que enquanto a igreja ora, o anjo do Senhor é enviado para levantar alguém. Esse é um dos fatores através da oração. Nós vemos que depois em que ele é despertado e fica de pé, as portas vão se abrir. As portas da cadeia se abrem e Pedro agora ele tem acesso à rua. E o que é interessante é que ele lembra da igreja e vai para a casa da mãe de João Marcos. E quando ele vai para a casa da mãe de João Marcos, ele bate na porta, o texto que nós lemos. Uma moça chamada Rode, ela vai sair para atender. E a história diz que quando ela sai para atender, de tamanha felicidade, ela volta, ela não abre a porta. Ela volta para anunciar que Pedro estava na porta. Mas quem estava orando vai olhar e vai dizer, não é Pedro, não pode ser ele está preso. Segunda lição, quando você orar, acredite no poder da sua oração. Acredite naquilo que você está orando, porque muitas vezes nós oramos, mas nós mesmos não acreditamos naquilo que estamos pedindo. Achamos que tudo vai acontecer na vida de todo mundo e na nossa não. Mas o Senhor mostra dentro da Bíblia que a oração ela pode muito com os seus efeitos. E que quando nós oramos, o céu está pronto para nos surpreender. Por isso, quando você orar, acredite na sua oração. A história então diz que Rod insiste, é ele. Até que eles abrem a porta. Só que o que me chama a atenção é que quando eles abrem a porta, Pedro dá um sinal para eles não fazerem barulho. A porta então se fecha novamente. E Pedro entra e o intuito de Pedro é que eles não falassem o que tinha acontecido ali. Isso é alguém que está vivendo um milagre, só que não precisa expor para todo mundo o que está acontecendo. Isso é alguém que está vivendo um milagre no oculto. Por isso, a outra lição que eu deixo para você aqui é que quando Deus responder a sua oração, quando o milagre realmente acontecer, deixa viver milagre quem estava orando dentro da casa com você. Deixa viver milagre quem chorou com você por aquela causa. Deixa viver o milagre e contemplar junto com você quem esteve com você desde o começo. Porque o segredo de viver milagre é esse. Amém? Deus abençoe.